Olá pessoal, tudo bem? Então, reiniciando essa semana, depois de uma semana anterior com um feriadinho, agora o mercado aí vai abrir, vamos ver o que vai acontecer, vamos analisar as estatísticas do Tesouro Direto, as curvas, tudo direitinho para você ficar bem informado e tentar aí ver qual é a melhor escolha. Bom pessoal, Tesouro IPCA 26, nós temos aí a média do período 293, período de toda a história do título, né, lançado em fevereiro do ano passado, se manteve igual na última semana, assim como a média deste ano aumentou só 0,01% e o melhor quartil de compras, a melhor taxa, 3,43, aumentou 0,02 na média de todo o período, certo? A máxima desse ano ainda não foi renovada, 3,80, e nós vemos aqui que está havendo um movimento de queda de taxas, o mercado está bem otimista com relação ao PIB, ao reaquecimento da economia, mas, bom, quem sabe a minha opinião, do vídeo de sexta-feira, em que eu falei da abertura do mercado no Tesouro Direto, eu ainda tenho uma certa prudência, digamos assim, com essas quedas, porque nós temos algumas questões, como, por exemplo, o aquecimento econômico pode trazer de volta uma certa ameaça de inflação, certo? Então, nós temos que ficar bem cautelosos com isso, né? E acho que tem um otimismo com cautela, digamos assim. No 35, nós temos então, olha só pessoal, essa última queda, olha aí, vejam aqui na última semana, 4,18 para 4,11, a abertura da sexta-feira, né? Muito baixa, perto do que nós víamos vendo, mas ainda assim acima de 4%. Vejam só, pessoal, a média do período caiu 0,01,395. Então, quer dizer, bastou uma semaninha das taxas se acomodarem, já impactou na média do período. Isso aí é bem interessante. E a média de 2021 também. Mas o quartil 3 se manteve inalterado nos 4,17. Agora o papel volta para entre aquele intervalo quartil 2 e quartil 3, ou seja, entre o percentil 50 e 75. Continua sendo ótimo para compra de longo prazo, porque a gente sabe que 4% no longo prazo acima da inflação é uma taxa excelente, certo? É uma taxa muito boa, não vejo problemas no IPCA 35. IPCA 45, pessoal, comportamento de taxas é absolutamente o mesmo, certo? Mas o comportamento de preço é um pouquinho diferente, porque esses 10 anos a mais de prazo envolvem diferenças maiores no preço. Então vejam aqui como em uma semana ele aumentou quantos por cento? Vamos dar uma olhada nisso aí. Feriado no meio aumentou 1,81%. Vamos ver o 35, vamos colocar aqui na casinha como... Aqui, peraí. Olha aí, pessoal. Chega a 1,13. Então, essa é a diferença. Então, quem conseguir aproveitar as melhores taxas e os melhores preços no 45, no longo prazo, apesar das taxas serem iguais, vai ter um ganho financeiro maior, certo? Porque a oscilação no valor, vejam bem isso aqui, 1,81 para, volta, 1,13, certo? Então, essa observação, por isso que o Tesouro mantém as taxas iguais. Porque ele sabe que quem está atento, certo? Quem vai aproveitar aí um preço melhor e uma taxa melhor no 45 vai ter ganhos superiores ao 35, certo? Agora vamos para o IPCA 2030 com juros semestrais. Nós fizemos um vídeo semana passada que o pessoal gostou bastante dos papéis que pagam juros para fazer uma carteira de renda no Tesouro Direto. E aqui vejamos que a queda também afetou bastante esse papel. A média do período agora é 3,42, mesmo assim ainda aumenta 0,01. A média neste ano é 3,61, aumenta 0,01, mas o melhor quartil já caiu para 3,85. Estava 3,87 na semana passada. Então vejam que a quedinha também influencia no preço,
Vejam aqui que até, vamos ver quanto, olha aí, ó, quase 1%, e não interfere na renda, pessoal, isso é importante, tá? O que interfere na renda é o VNA, e o VNA aumenta pela inflação só, a renda não mexe com a marcação a mercado dos tesouros IPCAs com juros semestral. O 2040, olha só, média do período se manteve igual, bem como o melhor quartil, 4,20. Agora nós já estamos um pouquinho mais longe do melhor quartil. Vamos ver no 30 a 3,85, nós estamos cravados no quartil 3. Só que mais quedas podem acontecer, a gente não sabe até que ponto vai o otimismo do mercado. 4,20 aqui no IPCA 40, ele já está fora, já há uns 3 dias, do melhor quartil. Mas, mesmo assim, acima de 4% é o mesmo raciocínio do 35 e do 45, afinal de contas, ele está no mesmo, na mesma margem, magnitude de tempo, digamos assim. O IPCA é longo, bastante longo, e acima de 4% com certeza é maravilhoso para carregar no longo prazo. 2055, minha gente, olha só, também cai, certo? E vejam aqui, olha a variação de preço, R$100. Vamos dar uma olhada quanto que é isso aqui. Aumento de 2,16% no preço, hein, pessoal? Olha só. Então, uma coisa para a gente ficar atento, né? Assim, eu não iria com tanto apetite nesse papel agora, certo? Depois desse aumento todo. Até porque o estresse futuro pode fazer voltar tudo. Então, a gente tem que ficar bem atento. Média do período, olha, ó, caiu 0,01. A média deste ano se manteve igual e o melhor quartil 4,41, ele também já está abaixo do melhor quartil. Mas ainda assim, esse aqui, ó, vejam que ele pode cair bastante para sair dos 4%, certo? Porque o quartil 2 dele ainda é acima de 4%, 4,21. Então ele tem bastante tempo, certo? Enquanto o IPCA 35, 45, 40 estariam abaixo de 4%, esse aqui vai continuar acima de 4%. Isso é uma coisa que nós já observamos no passado e se a queda persistir, pode voltar a acontecer. Então, mais uma coisa para a gente prestar atenção se o movimento de queda se tornar realmente a tônica nos próximos dias. O pré-24, então, se a gente usar os prés como termômetro para os próximos movimentos das taxas, nós vemos aqui que o pré-24, o prézinho mais curto, está bem calmo, né? Então, olha só. Apesar a taxa oscilou e voltou para praticamente o mesmo lugar na semana passada. A média 0,01 aumentou um pouquinho nesse ano e o melhor quartil se manteve. Já o pré-26 ainda carrega um pouquinho mais de estresse, mas também tem a tendência de queda. Vejam que a média do período ainda aumentou um pouquinho, 7,19. A média neste ano aumentou para 7,99, quase 8%. Vejam só que coisa, né? Esse papel aí chegou a ser negociado a menos de 6% no ano passado. Quartil 3, 7,66, também aumentou um pouquinho. Pré-31 com juros, pessoal, andou aí fora da casa dos 9% em alguns momentos na semana passada, depois voltou. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver essa semana. Ele também teve um aumento, tanto na média do período, quanto a média do ano, quanto o quartil 3. Ainda está acima do quartil 3, ainda continua uma excelente pedida para quem gosta desse papel, investe com a renda e tal. Lembrando, né, que o final dele não é reajustado, mas ele é o papel que mais paga a renda. Isso também é um fato. Então, gente, quartil 3 ainda continua com taxas bem convidativas para quem investe nele, para quem está montando posição. Bom, Selic agora, os 3 Selics, pessoal. Estou mostrando o 25 também, porque eu sei que a maioria de vocês, quem tem Selic, tem muito do 25, porque comprou antes. Então, olha só, gente. No 24, começando pelo 24, a média aumentou 1/10 de milésimo. Olha só, 24,47, 24,46 antes. Mas olha aqui, gente, o que está acontecendo em todos os Selics. Agora ele voltou a ter rentabilidade porque a Selic aumentou. E a Selic vai aumentar na próxima reunião do Copom. Então é uma preocupação a menos. Olha aqui, ó, R$2, R$1, R$3. Vamos ver o Selic 25. Aqui a semana passada era 26,90, agora 27,06. Então aumentou um pouquinho a taxa. Mas o que aconteceu com o rendimento? R$2, R$2, R$2 por dia. Então
tranquilo, sem maiores preocupações. Selic 27, esse diminuiu, ó, 0,32 para 31,98 a média, certo? É muito, muito sutil mesmo o movimento que esses tesouros Selic estão fazendo. E o aumento aqui no preço dele, olha só, R$2, R$1, R$3, tudo tranquilo como a gente quer no Tesouro Selic, certo? A única serventia dele é garantir uma rentabilidade nominal, certo? Ou seja, nominal, é no nome, é só no nome. Não quer dizer que ele vai ganhar da inflação, certo? Garantir a rentabilidade nominal, esse papel ele está cumprindo. Então, acho que cada coisa tem o seu lugar na carteira. Depende de cada investidor se quer investir nisso ou não. Agora vamos dar uma olhada nos gráficos do Tesouro e no fim do vídeo a gente vai ver os quartis, né? E eu vou dar a minha opinião. Bom, pessoal, então falando dos gráficos aqui, o pré-24, olha só que queda boa, hein? Queda bonita aí de ver no gráfico. Pré-26 deve ter um comportamento muito parecido, certo? Um pequeno percalço ali, mas realmente desfazendo o estresse. E o pré-31 com juros semestrais também. E aqui o ângulo um pouquinho menor, mas mesmo assim a queda parece interessante. Olha só, veja aí o nível que já está desfazendo o estresse. Mas nós tínhamos taxas ainda bem altas no comecinho de março, né? Vamos ver aqui no pré-26, 90 dias. Olha ali, ó. E a gente ainda está com estresse acima dos níveis do começo de março. Então, gente, aí cada um vai ter que dosar aí o seu pé, se vai investir mais ou menos nesses papéis. Só vendo aqui o 24, acho que é a mesma coisa, é o mesmo gráfico. É impressionante, né, gente? Olha só, com pequenas sutilezas de diferença. Prefixados estão com esse comportamento. Como a gente sabe que eles dão aí uma certa antecipada, pode ser que estabilize e os IPCAs caiam um pouquinho mais. Vamos ver. O Selic, pessoal, o Selic, nós vamos nos preocupar. Teve um pequeno solavanco, mas vamos ver o preço. Isso é que eu acho mais importante. Olha aí, ó. Tá ali a nossa reta ascendente para nós não termos mais preocupação. Quer dizer, quem investe, né, no Selic. Olha aí, ó. Olha, parece que a dor de cabeça está indo embora finalmente, né? Ok. Esse é o 24. Vamos ver o 25, que nós só temos o resgate. Tá? Não vamos olhar a taxa, vamos olhar só o preço. Olha aí, ó. Subindo. Um pequeno calombo aqui, mas subindo. Vamos ver 90 dias. Ó, tinha uma fase bem duvidosa. E agora, aqui não dá muita informação. Vamos ficar com esse gráfico de 90 dias, que está um pouquinho mais otimista. E o 27, preço. Olha aí, certo? Então, devolvendo aí a tranquilidade para os investidores do Tesouro Selic, que esse é o papel que ele tem que fazer. Garantir rentabilidade nominal. Muito bem. IPCAs com juros semestrais. Começando pelo 30, desenho muito parecido com o dos pré-fixados. Então, caindo, vamos ver na taxa de 90 dias. Vejam que a amplitude do estresse não foi tão grande. Ó. Se a gente comparar aqui, vamos ver o pré-31. Vamos ver se é o 31 mesmo, ali, ó, pré-31. A gente vê que o grau de distância aqui, ó, o delta, é bem maior. Acho que está aqui o meu 30 aqui, ó. Então, o IPCA, por ser um papel mais seguro, ele oscila menos. Então, vejam na magnitude de distância, né, do delta entre esses pontos aí, certo? Aqui deu uma ligeira subidinha, mas nada preocupante. IPCA 40, mesmo desenho de queda nos últimos 30 dias e nos últimos 90. Claro, aqui desenhou um estresse um pouquinho mais alto, por quê? 10 anos a mais de prazo, é o dobro do prazo do 30. Então, se nós tivéssemos um prefixado de 20 anos, quem não se lembra dessa possibilidade que foi aventada aí em meados de 2019, prefixado de 20 anos, eu acho que seria muito interessante, muito interessante para a gente analisar. Comparar com esse IPCA 40 e fazer inferência seria muito bom. Então, bom, não temos. Vamos comparar o 40 com o 30, então.
Então o que a gente observa? Um delta um pouquinho maior, mas nada diferente além disso. Olha ali, ó. Vejam que a curva do 40 subiu um pouquinho mais que a do 30 no gráfico de 90 dias. Melhor para quem aproveitou a taxa aqui, né? E o 55, minha gente? Agora nós temos esse gráfico aqui, difícil de ler. Vamos ver ali, ó, 4,58 a máxima nos últimos 30 dias, 4,32 agora, então movimento de queda. Nos 90 dias, 4,20, 4,32, ainda tem um pouquinho de gordurinha para queimar. Vamos ver como é que o papel se comporta. IPCA 26. Vamos descer aqui. Comparar com o pré-26, isso aqui é a curva de 30 dias. Vamos botar aqui a curva de 30 dias do pré-26. Ali, ó. Muito parecido. Muito parecido. Agora, o IPCA, ele ficou em dúvida. O que a gente vê aqui, todos esses recortes, né, esse sobe e desce, parece que ele ficou mais tenso, na verdade. Mas a minha interpretação é que não, gente, porque ele não manteve o estresse. Ele ia para o estresse, ficava na dúvida e voltava. Enquanto que o pré-26 ficou mais decidido nas taxas mais altas, né? E nos 90 dias, ele já não faz o segundo morrinho, digamos assim, o segundo acidente geográfico, como fez o primeiro. E, bom, temos ainda taxas bem mais baixas na primeira quinzena de março. Então o papel ainda tem um estresse, ainda tem uma gordurinha para queimar, como todos os outros, diga-se de passagem. IPCA 35, então no gráfico de 30 dias não tem mistério. A tendência de queda, e nos 90 dias, aqui a gente tem os dois morrinhos, certo? Que já não tem no IPCA 26, e a tendência de queda, mas ele ainda está num patamar bem alto, gente. Ele está com uma oportunidade, se a gente for ver, mais interessante aqui, ó, graficamente, certo? Porque ele ainda está mais alto, ó, num nível mais alto que o do IPCA 26. Olha ali, ó, vejam ali, certo? Não é difícil de comparar isso visualmente. E o 45 é a mesma coisa, mas a questão do 45 é como a gente falou no comecinho do vídeo, sobre a questão do preço, né? Aqui a oscilação de preço é bem mais significativa. Bom, pessoal, agora vamos colocar na tela aqui o nosso... Vamos ajeitar aqui os nossos quartis que nós não tínhamos mostrado ainda. Então nós temos uma certa tranquilidade na parte estatística, pessoal. Olha só. Todos os papéis do Tesouro, claro, aqui a gente não analisa o Tesouro Selic porque não faz muito sentido. Mas só o pré-26 e o 31 e o IPCA 26 e o IPCA 30, vejam que todos aí com o mesmo prazo, a parte intermediária da curva, ainda tem uma elevação na sua média do quartil. Interessante isso aí. Se as taxas estabilizarem mesmo e de repente continuarem caindo mais um pouquinho, isso aqui vai estabilizar e vai ficar igual como todos os outros papéis. Então, quer dizer, estresse de curto prazo no pré-24 parece que estabilizou. E nos IPCAs longos, 35 em diante, parece que estabilizou também. Então, é um sinal bom, gente. É um sinal bom. Qual é a nossa visão? Bom, eu já coloquei os questionamentos no vídeo de sexta-feira, em que me preocupa um pouco essa questão de aquecimento da atividade econômica e talvez mais elevação de juros, certo? Tem também a crise hídrica, certo? E a questão norte-americana que não está resolvida. Qual é a questão norte-americana? Inflação americana e quando que o Federal Reserve vai tirar os juros. Eles vêm, falam que vão tirar, falam todo dia durante uma semana inteira e o mercado vai e volta. É assim, gente, é assim. Mercado é instável mesmo. Quem nunca viu alguma charge dizendo que o senhor mercado é bipolar, não é verdade? Então, pessoal, eu ficaria otimista com cautela. As taxas podem continuar caindo, podem. Eu achei ótimo o dado do PIB. E também, pessoal, esse movimento aí dos últimos dias vem confirmar uma coisa que eu respondi para vocês num dos vídeos do canal, que eu acho que eu publiquei pelas 18 horas, que é assim, ó, o que pode... O fato da Selic subir impede as taxas dos IPCAs de cair? Claro que não.
Claro que não, porque a Selic subindo, ela visa a resolver um problema, isso que não está resolvido, a inflação não está resolvida. Quando resolver de fato o problema, olha só o que vai acontecer, as taxas vão cair mesmo com a Selic mais alta, mesmo com a Selic em 5, 5,5%, 6%. Então assim, ó, vamos dar as boas-vindas às altas da Selic, certo? E a outra questão é a seguinte, esse alívio de estresse que foi o resultado do PIB, ele já deu esse resultado que nós falamos, ou seja, tirou um elemento de estresse, as taxas já começaram a reduzir. Então, quer dizer, as taxas estão subindo, estão estressadas por causa do aumento da Selic? Não, não, não e não, certo? As taxas elas estão em estresse pelos resultados econômicos em função de todos os problemas na área da saúde e na economia, certo? E com uma série de problemas que tem que ser resolvidos daqui para frente. E aí fica a questão, né? Inflação, agora o problema hídrico, a questão da energia no Brasil. E aí daqui a pouco a gente vão aparecer outros problemas. Se o crescimento econômico vier forte, vão começar a aparecer os problemas de logística no Brasil, certo? Que são muitos, certo? São muitos. Nós temos uma malha ferroviária muito pequena e o custo logístico do Brasil é alto. Então tem mais essas questões que talvez vão começar a aparecer nas informações, nos debates aí nos próximos dias, tá bom, pessoal? Mas parece um alívio e a gente também gosta de um alíviozinho, né? Também é bom a gente ver que a gente comprou bem numa taxinha mais alta, agora a taxinha cai, dá aquele alívio, o nosso patrimônio sobe um pouquinho, embora isso seja ilusório, né? Porque é efeito de marcação a mercado, mas dá um alívio e eu acho que a gente tem que curtir essas quedas de taxas, tá bom? E não se empolgar demais, não fazer posição assim intensa, né, quando a taxa está caindo, certo? Porque a gente não sabe o próximo movimento, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos e não deixe de colocar aqui a sua dúvida de iniciante. É dúvida de iniciante? Não se acanhe. Coloque aqui dúvida de iniciante que nós vamos formatar aí uma série para vocês, uns tesouros toques especiais para quem está começando. Não fique encabulado. Agora sim, pessoal, excelente semana de investimentos para todos. Até a próxima.